Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu vou trazer um exemplo para clarear uma dúvida de muitos alunos, tá? Uma dúvida de muita gente, que é na hora de diferenciar um problema de valor inicial de um problema de valor de contorno, tá? Apesar de ser a estrutura matemática da equação diferencial ser aparentemente assim muito semelhante, né? A gente não vê diferenças assim logo na cara, mas tem diferenças sim entre um problema de valor inicial e um problema de valor de contorno, tá? E eu vou trazer um exemplo para deixar isso bem claro e eu espero que possa ajudar vocês aí a se orientar mais entre esses dois tipos de equações diferenciais. Bem, primeiramente, um problema de valor inicial, ambos são equações diferenciais, beleza. No problema de valor inicial, são dadas condições iniciais, tá? Então, no problema de valor inicial, são dadas condições iniciais, tá? Essas condições iniciais, muito comumente, né, são o valor da solução, o valor da função em um ponto e a derivada dela, se for uma equação de segunda ordem, por exemplo. Neste exemplo, eu vou trazer de segunda ordem, tá? Um exemplo de segunda ordem. Então, se você tem uma equação de segunda ordem e ela for um problema de valor inicial, é comum que você tenha o valor dessa função em um ponto e a inclinação dessa função, a inclinação dessa solução, tá? Então, fazendo um desenho bem simples aqui, vamos pegar aqui no nosso PVI, tá? O nosso problema de valor inicial, tá? Então, graficamente, o que nós temos é isso daqui, ó. X e Y. Eu tenho aqui em x igual a A, eu vou ter um pontinho YA, digamos, tá? Então, esse pontinho aqui será a primeira condição inicial. Vamos supor que a gente tem aqui uma equação de segunda ordem, tá? Então, eu tenho, por exemplo, d2y, dx2 é igual a uma função de x, y, y', por exemplo, tá? Uma equação de segunda ordem. Para que ela seja um problema de valor inicial, eu tenho que dar o valor da função num ponto e a inclinação, tá? Então, neste caso aqui, o nosso y de A seria esse y índice A, e aí eu teria que dar também a inclinação nesse ponto. A inclinação pode ser em outro ponto, não tem problema, pode ser em outro ponto, tá? Mas muito comumente é no mesmo ponto. Então, essa inclinação eu vou chamar de UA, por exemplo, né? Então, vamos supor que essa inclinação ela vai me dar essa direção aqui, ó. Então, esta aqui seria a minha inclinação. Quando eu pegar aqui esse ângulo, tangente deste ângulo é igual a este UA. E aí a minha solução, ela vai ter a tangente aqui. Vamos supor que a solução faça uma coisa assim, né? Y de x. Então, em A eu tenho esse ponto e eu tenho a inclinação e ela vai e sobe. Beleza? Isso aqui é um exemplo. Já no problema de valor de contorno, são dadas condições de contorno, tá? Então, aqui no problema de valor de contorno, são dadas condições de contorno. Beleza? São dadas aqui condições de contorno. E aí, agora eu vou ter o valor da minha função em dois pontos específicos, tá? Ou o valor da função, aí são as condições de contorno de Dirichlet, ou são as inclinações, que vão ser as condições de contorno de Neumann. Tá? Vou já explicar isso daí. Então, quando nós tivermos agora um problema de valor de contorno, graficamente, como fica a nossa solução? Vou fazer assim, ó. X e Y, e aí suponha que em A, a minha condição é y índice A, aqui nesse ponto. Então, a solução tem que vir deste ponto até esse outro ponto aqui. Então, eu tenho agora aqui um ponto B e um YB. Então, no problema de valor de contorno, eu tenho esses dois pontos aqui, tá? E aí, a minha solução, ela vai ter que passar desse ponto e vir até esse outro ponto aqui, minha solução. Então, veja qual é a diferença. No problema de valor inicial, você dá
o ponto inicial e, digamos, da inclinação, digamos, a velocidade. Você pode pensar nesse sentido. E pensar nesse sentido eu acho muito válido, porque normalmente problemas dinâmicos são modelados por problemas de valor inicial. Problemas que envolvem variações em tempo, por exemplo, são problemas de valor inicial. Problemas de valor de contorno normalmente são problemas estáticos, tá? E aí o que nós temos? Nessas condições aqui, essa aqui é a condição de contorno de Dirichlet, então eu tenho aqui y em A é o meu y índice A e o y de B é o meu y índice B, tá? Então nós temos, no problema de valor inicial, eu dou o valor da função, dou um ponto inicial e dou a velocidade inicial. E aí você dá a sua solução, ela começa a evoluir e vai embora. Tá livre aqui. Isso aqui tudo tá livre. Ela vai embora. Seguindo esta velocidade inicial, essa inclinação inicial, neste ponto inicial. Então veja bem esses termos de condições iniciais. O ponto inicial e a velocidade inicial, a inclinação inicial neste ponto e a função tá livre, ela vai embora. No problema de valor de contorno, não. Você está amarrando que a sua solução passe precisamente por esses dois pontos aqui, tá? Então ela não está totalmente livre, porque ela tem que passar por este ponto e por este ponto também. E aí, essas condições de contorno, quando você tem elas no valor funcional, no valor da função, aqui são as condições de contorno de Dirichlet. Tá bom? Porque você pode ter também as condições de contorno na inclinação, na derivada dessa função. Eu estou trabalhando com equações de segunda ordem, tá? Se você for trabalhar com equações de terceira ordem, você vai precisar de três condições iniciais. Se essa equação de terceira ordem for um problema de valor inicial, você vai ter que ter uma condição na função, na derivada primeira e na derivada segunda, se aqui for uma equação de terceira ordem, tá? Então, aí como eu estou aqui de segunda ordem, eu vou precisar de duas condições aqui, beleza? Eu posso ter a condição da função, a derivada dela, tá? E aí vai ser a condição de contorno de Neumann. Olha só como pode ser também esse problema aqui, tá? Vou fazer outro desenho aqui. X e Y, tá? Vamos supor que aqui é x igual a A, aqui é x igual a B. Tá bom? Vamos propor o seguinte, se a derivada, vamos dizer que a derivada da função neste ponto A seja igual a zero, e a derivada da função nesse ponto B também seja igual a zero, tá? Ser igual a zero significa que quando a função passar por esta linha aqui, ó, ela vai ter inclinação zero, então ela vai ter uma inclinação, então ela vai ser horizontal aqui. Vamos desenhar. Então, imagine que você tenha aqui este contorno e a sua condição é de que a função ela tem a inclinação zero aqui, nesse exemplo. Então, ela pode vir para cá, horizontal e horizontal. Pode ser isso aqui, né? Porque, veja, a inclinação aqui ó, é zero e a inclinação aqui também é zero. Nesses tipos de condição de contorno, as condições de contorno de Neumann, tá? Elas ficam um pouco mais livres. Você pode ter uma outra solução aqui, né? Ela pode fazer uma reta horizontal, seria a solução de uma equação que tivesse essas duas condições, por exemplo, né? Seria uma solução. Depende da equação, né? Eu dei uma reta, um exemplo de um exemplo hipotético, né? Mas outro caso poderia ser, ela poderia fazer uma coisa assim, vem para cá, desce e faz isso aqui de novo, ó, horizontal e horizontal, né? Aí nessas condições, aí você tem que modelar bem direitinho o seu problema para ver se a sua equação tem solução única, tá? Porque se ela não tiver solução única, aqui fica um pouco aberto, né? Então você tem que ter um pouco mais de atenção em problemas que são modelados por problemas de valor de contorno com condições de contorno de Neumann, tá? Beleza. Esta é o approach, né? Gráfico dessas coisas, né? Como se comporta, como é a diferença de um problema de valor inicial e o problema de valor de contorno de um ponto de vista mais gráfico, tá? Vamos agora para um exemplo. Eu vou trazer um exemplo, uma equação de segunda ordem muito simples, mas só para a gente evidenciar como é diferente
onde se diferencia o tratamento algébrico na hora de resolver uma equação diferencial. Se ela for um PVI ou se ela for um PVC, tá? Então vamos lá. Olha só, considere esse probleminha aqui, essa equação diferencial. Bastante simples, basta você integrá-la aqui duas vezes, tá? Mas vamos supor que ela seja aqui um problema de valor inicial, e as minhas condições iniciais é de que y em 1 seja 3, e a inclinação neste ponto 1 seja igual a 2, tá? Então, veja, eu estou amarrando aqui que a minha solução em 1, ela passe pelo ponto 1 e 3, e tem inclinação igual a 2, tá? A tangente ali é 2. Beleza. Esse problema aqui não tem nada de difícil, vamos só integrar duas vezes, tá? Simplesmente integrando duas vezes. Então, se eu tenho a equação de segunda ordem, eu vou integrar, vai chegar na equação de primeira ordem, né? Então, nós temos aqui dy dx, integra. Aqui, quando eu integrar, isso aqui vai descer uma ordem, né? Quando a gente integrar, isso aqui vai ficar, integral de 3x2, vai ficar 3x3 sobre 3. Resposta, é x3, né? Então, isso aqui é x ao cubo mais uma constante, tá? Se você derivar de x ao cubo, 3x quadrado. Derivada da constante, 0. Beleza. Aí, agora aqui eu já posso usar a minha condição inicial, essa daqui. Porque isso aqui já não é a derivada, ó. Então, quando x for igual a 1, essa derivada aqui tem que ser 2. Então, já pode usar aqui a condição inicial. Tá? Então, aqui, ó, da condição inicial, y' de 1 igual a 2. Vamos lá, ó. Aqui eu vou ter 2 é igual a 1 ao cubo mais C1, tá? Passa esse 1 para lá, já achei que a minha constante é 1. Pronto, achei essa constante igual a 1. Então, até agora eu tenho que dy dx é x ao cubo mais 1, tá? Aí, o que eu preciso fazer? Integra de novo. Olha só, você resolve a equação de segunda ordem, você integra uma vez, usa essa condição inicial na inclinação, para achar a primeira constante de integração. E aí você vai integrar de novo e vai usar a condição inicial na posição. Você pode pensar, posição e velocidade. Pense assim que facilita muito o seu entendimento. Isso aqui para problemas dinâmicos, né? Então, você tem a condição inicial na posição. E eu vou integrar de novo. Integrando novamente. Tá? Vamos integrar novamente. Quando eu integrar, eu vou ter minha solução y, né? Então, meu y de x. Integrando novamente, vai ficar x4 sobre 4 mais x. Eu vou integrar 1, né? Da x. Mais uma segunda constante de integração. Beleza. Aí agora, da condição inicial, y de 1 igual a 3. Eu vou usar essa condição. Então, quando o x for 1, o meu y vai ser 3. Então, a solução vai passar pelo ponto 1 e 3. Então, eu vou ter 3 é igual a 1 elevado a 4 sobre 4, mais 1 mais C2, tá? Quanto é que dá essa continha? Soma esses daqui, vai dar 5 quartos, passa para lá subtraindo, vai dar 7 quartos, tá? Então, eu tenho que o C2 é 7 sobre 4. Beleza? Então, chegamos na nossa solução. Então, meu y de x, ele vai ser x elevado a 4 sobre 4, mais x mais 7 sobre 4. Beleza? Essa aqui é a solução desse problema de valor inicial. E graficamente, o que nós temos? Nós temos isso daqui, ó. Igual o desenho que eu fiz anteriormente, de forma mais genérica, tá? Então, nós temos que a condição inicial é em 1 e 3. Então, aqui é o ponto 1. Aí vem 1, 2, 3. Então, a função vai passar por este ponto aqui, tá? E vai ter uma inclinação igual a quanto? Igual a 2. Aquele U que eu falei, ó. Inclinação igual a 2. Tá? Então, a minha solução, ela vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Ela faz isso daqui e sobe aqui.
E aí, esta inclinação aqui, que é da condição inicial, é 2. Essa inclinação aqui é 2. Tá? Então, isso me dá o problema de valor inicial. Marquei aqui, então ela passa pelo ponto 1 e 3 e tem inclinação 2. Vamos agora resolver esta mesmíssima equação, agora tomando com condições de contorno, tomando essa equação como um problema de contorno. Então, vamos lá. E aí, veja só, é a mesma equação diferencial, tá? Só que agora eu vou ter essas condições de contorno aqui, ó. Em x igual a 1, a função vai ter a abscissa lá, a imagem igual a 2. Tá? Então, vou passar pelo ponto 1 e 2 e vou passar também pelo ponto 3 e 3. Tá? Então, veja, ó, a condição agora aqui não é mais na velocidade, não é mais na inclinação. Agora, as condições são em 2 pontos específicos. Então, a solução dessa equação diferencial tem que passar pelo ponto 1 e 2, 3 e 3. Tá? Então, beleza. Para resolver, é do mesmíssimo jeito, tá? Então, vamos integrar, tá? Integrando. Quando eu integrar logo, de novo, vai ficar x3 mais uma constante, tá? Então, dy dx é igual a x3 mais uma constante. Ó, lá no problema de valor inicial, a gente já usou uma das condições de contorno, uma das condições iniciais para encontrar essa constante C1. Porque a gente tinha uma condição na inclinação. Aqui a gente não tem isso. Então, a gente tem que chegar na solução geral, aplicar os pontos nessa solução, tá? A solução geral é a solução que tem todas essas constantes. Aplicar os pontos, aplicar as condições de contorno na equação lá, tá? Para poder ter um sisteminha linear. Porque a gente vai ter um sisteminha agora, beleza? Vamos lá. Devagar. Vamos integrar novamente. Integrando novamente... O que nós vamos ter se integrarmos novamente? Y de x, aí vai ficar x4 sobre 4 mais C1x mais C2, tá? Pronto. Agora vamos usar as condições de contorno. Agora, usando as condições de contorno, vamos lá. Agora, tem que passar pelo ponto 1 e 2. Então, quando x for 1, 1, aqui tem que dar 2. Tem que passar pelo ponto 3 e 3. Quando x for 3, aqui é 3 e aqui é 3, a solução tem que passar pelo ponto de y3. Então vamos substituir aqui. Então, beleza. X igual a 2. Quando aqui for 1, então aqui tem que dar 2. Então, vamos lá. Aqui vai ficar 2 é igual a 1/4 mais C1 mais C2. Tá? Aqui tem que ser 2 quando x for 1. Agora, quando x for 3, aqui também tem que ser 3. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vou ter 3 igual... Aí vai ficar 3 elevado à quarta. Então, vai ficar 81 sobre 4 mais 3C1 mais C2. E aí, veja só que nós temos aqui um sisteminha linear, né? Então, passa esse 1/4 para lá, para ser esse 81 sobre 4 para o outro lado. Então, nós temos o sisteminha C1 mais C2 é igual a 7 sobre 4. Passa aqui para o outro lado, 2 menos 1/4. E aqui, 3C1 mais C2 vai ficar, passa esse para o outro lado, menos 69 sobre 4. Tá? E aí, esse sisteminha a gente pode resolver. Você pode subtrair esse menos esse, né? Subtraindo aqui. Quando nós subtrairmos, né? Esse cancela com esse, então vai ficar esse menos esse. Então, a gente vai ter menos 2C1 igual a 7/4 mais 69/4. Isso aqui dá 19, tá? Fica 19, porque vai ficar 7 menos 69, fica 7 mais 69, que dá 76. E o 76 dividido por 4 fica 19. Então, eu já encontro que o meu C1 é 19 meios. Beleza? Pronto, achei esse C1, jogo aqui para achar quem é, jogo nesse aqui, né? Para achar quem é o C2, tá? Que eu fiz esse menos esse, né? Então, cancela. Então, vai ficar C1 menos 3C2 dá menos C1. Tá bom. Então, agora,
substituindo ali em cima, eu tenho 19 sobre 2 mais C2 igual a 7 sobre 4. Então, eu vou passar esse 19 sobre 2 para o outro lado. Então, eu já vou encontrar que o meu C2 é menos 31 sobre 4. Tá? Vê que dá uma equação totalmente diferente da anterior. Ai, não. Desculpa, gente. Desculpa. Aqui é negativo, né? Ó. Opa, perdão. Aqui é negativo. Negativo, negativo. Então, vai ser 7 quartos mais 19 sobre 2. Tá? Perdão, perdão, perdão. Vai dar 45 sobre 4. Deixa eu corrigir isso aqui, tá? Esqueci do sinal, né? Desculpa. C2 vai ser 45 sobre 4. Perfeito. Então, chegamos agora à nossa solução. Então, y de x vai ser x4 sobre 4, C1, né? Menos 19 sobre 2, menos 19 sobre 2, x, tá? E o C2, mais 45 sobre 4. Tá? Esta fica a nossa solução, tá? E aí, o gráfico dela, né? Vamos fazer aqui o gráfico. O gráfico, ele vai ficar bem assim, ó. Olha só, que interessante. Vai ficar bem diferente do anterior, tá? Então, aqui, y e aqui x, tá? Aí, a solução vai ter que passar pelo ponto 1 e 2, né? 1 e 2. Então, ela tem que passar por esse ponto aqui. 1 e 2, e pelo ponto 3 e 3. Então, é 1, 2, 3 e 3, tá? Esse gráfico aqui eu já fiz antes, tá? No computador, no aplicativo, né? Pronto. Então, a solução vai ter que passar por esse ponto. E, de fato, ela faz uma coisa assim. Ela vem pra cá, sobe, ela faz e sobe assim aqui. O polinômio de quarta ordem. Então, veja a diferença do problema de valor inicial. No problema de valor inicial, você tem as condições iniciais, que são condições na função e na sua inclinação. Como ele modela os problemas dinâmicos, é a condição na posição inicial e na velocidade inicial, tá? E aqui no problema de valor de contorno, a função tem que passar por exatos 2 pontos. Então, você amarra a função para poder que ela passe em 2 pontos. Ela passando em 2 pontos, você garante unicidade. Tem todos aqueles teoremas lá do curso de equações diferenciais, tá? Então, pessoal, ó, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui foi um videozinho rapidinho para trazer um exemplo e tentar desmistificar essa questão da diferença entre o problema de valor inicial e o problema de valor de contorno. Então, eu quis trazer do jeito mais simples possível, com um exemplo bem prático, para que vocês vençam essa dificuldade de conseguir diferenciar esses dois tipos de problema, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Considere se inscrever aqui no canal. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos divulgar o conhecimento. Bons estudos para vocês e até o próximo vídeo.